Como nós já vimos anteriormente, existem várias formas de fazer seleção no Photoshop, tá? Não existe uma única maneira. Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra maneira da gente conseguir selecionar esse avião nessa fotografia, por exemplo. A gente já aprendeu a varinha mágica, a gente já aprendeu essa outra aqui, Magic One Tool, o Quick Selection Tool, enfim. Tem várias formas de seleção, tá? O que eu vou mostrar para vocês agora é através desse painel aqui. Select, Focus Area. Vai abrir esse painel aqui para gente. Nesse painel, você vai ver que ele te dá o preview aqui no fundo branco, o que para essa fotografia em si eu acho bom. Ele dá aqui para gente overlay, como se fosse um fundo de máscara aqui. E tem vários outros fundos, ó, no preto, no branco, com um fundo já transparente, certo? Nesse caso eu vou deixar aqui no branco, que eu acho que dá para ver bem certinho o contorno dele, ó. Repare que aqui em cima ele tem esse In Focus Range, que se a gente colocar aqui muito para a esquerda, o que ele vai fazer? Ele vai comer parte do objeto que a gente está querendo selecionar. Se a gente colocar muito para a direita, ele vai ficar com o céu selecionado. Então nesse caso, como eu quero somente o avião, vou deixar mais ou menos aqui no meio. E o de baixo, esse aqui de baixo, na opção avançada, se a gente colocar muito para a direita, ele vai comer parte do avião, e se a gente colocar muito para a esquerda, ele vai ampliar demais a nossa área de seleção, a ponto de selecionar um pouco do céu aqui, ó. Então, igualmente, eu vou tentar encontrar um ponto intermediário, onde eu consiga ver a borda do avião, mas que eu também não veja o céu, né? Que eu consiga trabalhar a imagem bem. Repare que aqui ele também tem esses dois carinhas aqui, ó. Tem um pincel com o símbolo de mais e tem um pincel com o símbolo de menos. Se eu aproximar aqui e nessas áreas eu quiser trabalhar os detalhes da imagem, por exemplo, com o menos, eu posso vir aqui, ó, repare que aqui tem o pincel, ele já está em 3, eu podia aumentar ou diminuir. Nesse caso eu quero tirar esse pedaço do céu aqui, ó. É só fazer clique em cima e correr para cá, ó. Ele automaticamente ele elimina pra gente, ó. Alguns detalhes assim eu consigo trabalhar, ó. Se tivesse, eu sei que não é o caso, porque aqui a seleção ficou certinho, mas vamos dizer que por um acaso aqui tivesse cortado, na hora de fazer a seleção aqui, esse pedaço ficasse comido. Eu podia fazer o contrário, eu podia vir aqui onde diz mais e adicionar a seleção a esse lugar, ó. Automaticamente ele vai corrigir isso aqui, ele iria corrigir isso aqui pra gente, ó. Certo? Nesse caso até pegou um pouquinho do céu aqui que eu não quero. Enfim, você consegue ir arrumando a sua imagem dessa forma. E como se isso não bastasse, você ainda tem a opção aqui, deixar em 100%, colocar aqui Refine Edge, que é para a gente conseguir arrumar o contorno da nossa imagem, como que a gente quer esse contorno. Ele nos dá a opção de suavizar as bordas, ó, aqui ficou muito falso, eu vou diminuir. Ele dá a opção da gente aumentar o contraste, o que só vai fazer acentuar o contraste do fundo com o objeto que a gente está recortando. E ele também dá essa opção aqui para a gente, ó, Shift Edges, que a gente pode ou deixar ele mais marcado, que no caso ele vai considerar toda a borda dele, nesse caso vai ficar muito feio. E se a gente colocar no outro extremo, ele vai comer parte do avião, ó. Repare que até o bico do avião aqui ele já comeu. Então você tem que encontrar um ponto aqui intermediário que dê para a gente ver a borda do avião, mas que a gente até pode colocar aqui um pouquinho de suavizar, ó, e dar um OK. Quando a gente fizer isso, automaticamente ele pega a seleção, ó. Aí é só deletar se você quiser, é só fazer Ctrl J para você ter ele numa nova camada aqui liberado para você usar ele em outra fotografia, ó, certo? A gente tem a seleção do nosso objeto direitinho. Então essa é uma maneira muito boa da gente conseguir trabalhar com seleção de objeto, tá? Tem uma outra fotografia aí na pastinha aula 13 que eu trouxe para cá, que é desse balão, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu poderia vir aqui, se eu quisesse selecionar essa imagem, vir aqui, imagem, ajuste, Hue Saturation, ou o atalho dele Ctrl U. Então eu poderia vir aqui só selecionar a minha camada, apertar Ctrl U, automaticamente ele vai aparecer essa janelinha aqui pra gente. Eu podia vir aqui e colocar Colorize. Repare que ele tem uma gama de cores enorme, ó. Eu podia vir aqui e deixar a fotografia toda verde, por exemplo, ó, e aumentar se eu quiser a saturação dele ou diminuir. Claro que se eu deixar no máximo aqui, vai ficar preto e branco. Então tem que colocar aqui um pouco, não precisa colocar assim também,
mas você tem que encontrar um ponto intermediário. Ó. Você consegue adicionar ou remover iluminação, certo? E com isso você consegue um efeito na sua fotografia. Ó, e aqui você passa por todas as cores que você quiser. O problema de fazer isso aqui, ó, e dar um OK, é que isso aqui não fica editável para mim, ó, certo? Vou dar Ctrl Z para retomar. É mais fácil vir por aqui, ó. Tá vendo que tem aqui, ó, esse painel de ajustes? Repare que aqui ele tem, ó, brilho e contraste, levels, curvas, exposição, que é exatamente essas mesmas opções daqui, ó. Imagem ajuste, brilho e contraste, levels, curva, exposição. Tá vendo? Todas essas opções, elas estão aqui, ó. Se você não está vendo dessa forma o teu workspace, você pode escolher aqui Essential, ou vir aqui em Window Workspace e colocar aqui Essential e colocar aqui Reset Essential. Ele vai automaticamente resetar o teu workspace, certo? E aí você vai conseguir enxergar aqui, ó, esse painelzinho de ajuste. Então nesse caso, com a nossa layer selecionada, a gente vai vir aqui e vai clicar no Hue Saturation, que é o que a gente acabou de escolher. Automaticamente ele vai colocar para a gente aqui uma camada de ajuste aqui em cima. Ele vai colocar numa nova layer, numa nova camada para a gente, isso que a gente acabou de ver. Ó. Então eu coloco aqui Colorize e eu posso vir aqui e colocar o tom verde, regular a saturação quanto eu quiser, a iluminação do jeito que eu quiser e ok, venho aqui e eu fecho ele. Está feito, está aplicado, eu posso salvar a minha imagem. A grande diferença é que esse aqui, ele está com uma camada de ajuste, ó. Então ele está editável, eu não modifiquei o arquivo original, ó, certo? Eu posso vir aqui fazer duplo clique aqui em cima, ele volta a abrir, e se eu quiser eu posso modificar. E, inclusive, se eu tirar aqui o Colorize, ele me dá alguns presets já prontos, já preparados do programa. Ó. Eu posso ir abaixando no teclado aqui a flechinha, que é como se eu estivesse mudando por aqui, ó, certo? Ó, ele te dá várias opções, ó. E você ainda consegue editar isso aqui, por exemplo. Se você falar, eu quero sépia, só que eu quero com uma saturação um pouco maior. Ó, então a gente consegue aumentar a saturação, vamos diminuir um pouco a iluminação. E se você quiser salvar isso aqui como um preset teu, você também pode. Você faz clique nessa quininha aqui, ó, nessa setinha, escolhe a opção aqui, ó, Save Hue Saturation Preset. Automaticamente ele vai salvar para você no lugar aqui do seu computador, lá no disco C, Adobe Photoshop, Presets, Hue Saturation, ele vai salvar para você aqui dentro esse teu preset. Então você coloca o nome que você quiser. Por exemplo, Hue Saturation, Sépia, certo? Coloca o nome que você quiser, dá um salvar, não precisa se preocupar com a extensão que automaticamente ele já vai salvar na extensão correta. E se depois você quiser usar isso aqui numa outra foto, você pode, ó. Se você vier aqui numa outra foto, ó, vamos tirar esse aqui que a gente acabou de fazer. Se eu vier aqui numa outra foto, Hue Saturation Preset, eu posso vir aqui, ó, Preset está aqui, ó, Hue Saturation Sépia. E já está exatamente com aqueles valores que eu tinha colocado, ok? Voltamos para essa foto, vamos tirar esse cara aqui. Então a grande diferença de qualquer um desses efeitos aqui, ó, se eu selecionar, vier aqui, imagem, ajuste, levels, e eu colocar aqui o contraste dele, ó, diminuir aqui, ó, vou deixar um contraste bem forte. Ok, me ferrei, eu já fiz direto, não é que me ferrei, se está do jeito que eu quero, ok, posso salvar, mas eu digo, não está editável isso aqui. O mais esquema, ao invés de eu fazer isso, é eu selecionar ele e vir aqui fazer levels, e daí eu consigo fazer o mesmo efeito, só que a grande vantagem é, se eu olhar e falar, ficou demais, eu precisava diminuir. Eu não perdi o meu arquivo, o original está aqui embaixo. Ó. E, inclusive eu posso vir aqui fazer duplo clique, e aí eu consigo reeditar ele aqui, ó. Certo? E aqui ele tem, enfim, todos os parâmetros de cada uma dessas opções que está aqui em cima. Uma outra forma de fazer isso também é com ele selecionado, vir aqui embaixo, ó. Repare que é o mesmo ícone. Eu clico aqui nele, posso colocar, por exemplo, levels, curva, exposição. Tem várias opções, ó, Hue Saturation, ele vai abrir, é exatamente a mesma coisa que eu vim aqui. É exatamente a mesma coisa que eu vim aqui e clicar nesse cara aqui. Eu posso vir aqui por baixo ou ainda posso vir aqui por imagem, ajuste, Hue Saturation. Ou o atalho dele, se eu quiser, Ctrl U. Só que a diferença é que aplicando diretamente aqui na layer, ele vai aplicar para a gente aqui, ó,
e aí o meu arquivo original já fica aplicado esse efeito nele. Então a melhor opção para você ter mais flexibilidade é ou vir por aqui ou vir por aqui, certo? Ó, que automaticamente ele vai adicionar para você aqui uma camada de ajuste e a gente consegue ter mais flexibilidade com isso, tá? Um outro efeito muito bacana que tem aqui no Photoshop, principalmente se você quiser brincar um pouco com essa questão de cores, é você vir nesse cara aqui, ó, Photo Filter, com a tua layer selecionada, vem aqui Photo Filter, ele vai aplicar para você alguns filtros que tem na câmera, tá? Então ele vai fazer variações aqui do filtro laranja, tem várias opções, ó, filtro vermelho. É uma questão de você navegar e ver o que te agrada mais. Tem aqui, ó, Deep Red, vermelho profundo, azul profundo e assim por diante. Se mesmo assim nenhum deles, você pode aqui alterar, ó, a densidade dele, se você quer ele mais marcado, ou se você quiser ele a foto original, só mesclando um pouquinho, misturando um pouco do efeito. Nesse caso vou colocar aqui no máximo só para a gente ver direitinho esses efeitos, ó. O vermelho como que fica. E aqui tem um grande lance que ele preserva a escala dele do preto e do branco, ó. Preservar luminosidade. Se eu tirar esse cara, você vai ver que ele fica totalmente vermelho, como se fosse uma cor mais chapada. Se a gente marca aqui o preservar a luminosidade, repare que ele resguarda todos os detalhes aqui de sombra e tal pra gente, tá? Então eu posso diminuir aqui a intensidade e se não quiser eu posso vir aqui, se eu não achar aqui nesses filtros o resultado que eu quero, eu posso marcar, escolher a cor, clicar e eu mesmo venho aqui e escolho a cor que eu quero. Eu quero essa cor e vou brincar aqui com a densidade, etc, etc, etc. Aqui eu consigo ver, ó, o antes e o depois, ó, com efeito ou sem o efeito, tá? Aplicou, gostou, é só fechar aqui, ele já está aplicado aqui em cima pra gente, ok? Até a próxima.